1h23. Hoje o programa Gazeta Alerta terminou certinho no horário. A gente tem aqui um programa inteiro para conversar sobre o assunto do momento, né? Não é à toa que a produção do Gazeta Entrevista convidou duas figuras assim de destaque na nossa Universidade Federal do Acre, na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Acre. Eu tenho aqui mais próximo de mim professor Carlos Franco, professor de Economia. Professor, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Professor Rubiclés, que já é uma pessoa mais presente aqui. Professor, muito bom ter você aqui conosco, aqui nessa tarde, para tentarmos entender coisas complexas. Vamos ver se a gente dá conta do recado, professor. Prazer é nosso, né? Novamente estar presente aqui com você, tá? Tá certo, professor Carlos Franco, professor Rubiclés, são convidados. Professor Carlos, o professor Rubiclés, o senhor pode pegar esse celular que está aí no seu pé aí, que ele não está escondido não, viu? Você está aparecendo ali. Olha, por que nós trouxemos dois economistas para falar a respeito da cena que nós temos aqui no Acre? Bom, o assunto do momento é a questão do preço dos combustíveis. Nós já falamos sobre isso aqui. Já falamos a respeito daquela mentira que nos contaram e que nós, de tanto repetir, às vezes a gente tem uma tendência a começar a acreditar, né? De que baixando o ICMS cobrado pelos estados, o preço cairia na bomba e tal. Mas eles vão, quem tem autoridade para falar isso aqui são eles. Eu quero só dizer o seguinte, agora, há poucos minutos, o governador Gladson Cameli, só para que a gente perceba como é que está a cena econômica. O governador Gladson Cameli acaba de anunciar um reajuste linear para o servidor público no estado do Acre. Pode se sentar. De 5,42%. A notícia chegou primeiro no site A Gazeta do Acre, do jornal A Gazeta, né, o antigo jornal A Gazeta, que agora está com o site A Gazeta do Acre, editado por Maíra Martinello. 5,42% foi a notícia, primeira saiu ali no site A Gazeta do Acre. E veja aí, contabilize você que é servidor público, você que coloca a mão no bolso e não entende muito bem o que está acontecendo, olhe só a situação, 5,42% de reajuste e avalie se você não está plenamente insatisfeito. Esses e outros assuntos vão ser discutidos a partir de agora pelo professor Carlos Franco, pelo professor Rubiclés. Vamos começar pelo professor Carlos Franco. Professor, é difícil nós entendermos a política de preços da Petrobras. Eu queria que o senhor falasse para a gente, quando o senhor vê o preço da gasolina mais de R$8, em Marechal Thaumaturgo chegando a R$10, né? Afinal de contas, que lógica é essa? Por que estamos assim? Jordão a 12. Jordão a R$12? Saiu até uma reportagem hoje, está na imprensa nacional, que a gasolina no interior do Acre chega a R$12. Na verdade, o principal componente que a gente está vendo hoje é a questão da guerra, né? A gente já tinha o crescimento do valor do barril do petróleo já vinha acontecendo há algum tempo, por isso essa subida nos últimos meses, né? A gente tem uma política de preço da Petrobras de repassar o preço da variação do barril do petróleo para os preços lá na refinaria, nas refinarias. Então, o barril do petróleo é uma commodity, quem regula os preços é a oferta e a demanda do mercado internacional, e a Petrobras, para garantir sua rentabilidade, sua lucratividade, ela repassa isso para os preços das distribuidoras, e isso vai sendo repassado até chegar à ponta do consumidor. Então, a questão tributária, discutir só a questão tributária aí, não resolve, tanto que colocaram essa discussão já há algum tempo e está aí o resultado. Do ICMS, está se referindo ao ICMS. Ao ICMS. Né? Não resolve porque a origem do problema hoje não é essa. A origem é lá a pressão do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Final do ano passado ele estava em torno de 80, 85 e agora ele chegou a 115 o preço do barril. Nós temos aí uma variação percentual de 35%, 38% no preço do barril do petróleo. Então, desde que a Petrobras adota essa política
em 2016 de repassar os preços nesse formato, né? Na verdade, ela adota essa política a partir de 2016, mas a coisa perde o controle, principalmente agora a partir de 2020 com a pandemia, que ela alterou essa questão muito dos preços do barril do petróleo no mercado internacional. Professor Rubiclés, já havia conversado com ele em outras oportunidades e o ponto central da sua análise está focado na renda. Isso naquele momento que nós não estávamos em um período como esse, de tanto aperreio lá no leste europeu. Então, o cenário era outro. Mas a questão da renda ainda é um ponto forte da sua análise, professor? Olha que coisa interessante, né? Hoje pela manhã eu acordei com uma mensagem de um ex-aluno nosso do curso de economia, que ele fez uma conta muito boa para ilustrar a sua pergunta, né? Quantos litros de gasolina compra o salário mínimo nos Estados Unidos? Quanto compra no Brasil, na Alemanha? Então, quanto eu compro de gasolina com o salário mínimo? Exatamente. Então, no Brasil, você compra aproximadamente, né, a 6 e pouco, 300 litros. 300 litros? Na Alemanha, você está comprando 1.700 litros. Nos Estados Unidos, você está comprando 800 litros com um salário mínimo. Então, essa lógica de querer jogar o problema da gasolina, dos combustíveis de forma geral, só para o preço, ela não é correta. Por quê? Porque nós temos um combustível no Brasil, pelas estatísticas mundiais, que está no preço médio do planeta. Mas a nossa renda não. A nossa renda não. Então, o nosso poder de compra é muito baixo. Então, assim, o que a Petrobras está fazendo é negociando e colocando no país um combustível negociado em dólar, e nós com uma renda modestamente em real. Que se desvaloriza dia após dia. Só fazendo um link com o que você começou a falar no início sobre o reajuste do servidor público estadual, enquanto o salário do servidor público vai aumentar 5%... 5,42%, olha exatamente, 5,42%, a inflação no Acre foi 11%, e o preço dos combustíveis no Acre subiu quanto, Itan? Não sei. Muito mais que 5% nesse início de ano. Mas não tenha dúvida. Agora, quanto que é exatamente, eu não saberia lhe dizer. Bom, então, se a renda é algo que explica parte ou boa parte do problema, professor Rubiclés, a gente não pode alimentar nenhum tipo de esperança de que o cenário vai mudar aqui, né? Independente do que o professor Carlos Franco abordou, se as coisas se acalmarem lá no leste europeu, nós podemos ficar tranquilos que por aqui o aperreio vai continuar, talvez até pior, né? Exatamente. Acho que ano passado eu terminei o ano dando a seguinte previsão. A gasolina vai chegar ao Acre até o final desse ano em R$10. Mas eu acredito que em Rio Branco chega a R$10 no máximo no meio desse ano. Porque já está R$8 na maioria dos postos aqui. Como o Franco falou, já tem canto aqui no estado que está R$12,50, R$10,50. Então, assim, independente de qualquer coisa, essa situação vai permanecer. Eu tenho aqui uma ilustração, olha, um informe. Enquanto brasileiros sofrem com o preço dos combustíveis, o presidente da Petrobras e 8 diretores da empresa deverão receber bônus de 13 milhões de reais. Professor Carlos Franco, como é que é isso? Olha, nós que estamos assistindo ao senhor em todos os bairros da cidade de Rio Branco, em todo o interior, como é que a gente pode entender que os acionistas ou os diretores da Petrobras vão receber uma bonificação de 13 milhões de reais, professor? Explica isso para a gente. Porque a Petrobras ela é uma empresa que visa lucro, uma empresa de economia mista e que dá lucro. Com essa política de preços, de repassar o preço do petróleo em dólar no mercado internacional, né, faz com que ela seja rentável. Né? Então hoje, mais do que atender necessidades da população, ela está voltada para ter lucro, e por isso ela faz essa distribuição de dividendos, né? Então, a política da Petrobras, ela dá resultado para a Petrobras enquanto empresa privada. Né? Bom, professor, tendo isso como referência, eu queria entender o seguinte,
A proposta que foi apresentada, me parece que por um senador do PT, ou por um deputado do PT, da criação de um fundo para que possa fazer aí uma espécie de, dar uma espécie de segurança para esse tipo de problema. Resolve a situação? Ou ameniza? Como é que é? Se cria um colchão para... Um colchão? se cria um colchão para amenizar a situação, porque já está provado isso aí, que a discussão que se colocou há algum tempo, o ano passado, sobre a questão tributária, ela é uma falácia, porque não é esse o problema, né? Nós temos, como o Rubicles colocou, um preço em dólar no mercado internacional que regula o preço interno, né? E aí, claro, nossa capacidade de renda, nossa renda do brasileiro é excessivamente baixa, e isso faz com que o preço desestabilize no mercado interno, com certeza, né? Então, a criação desse fundo, ela pode sim dar uma segurada, né? É um subsídio, né? Que não vai resolver o problema, né? Mas pode dar uma segurada na subida de preço. O reajuste agora foi de quase 19% na gasolina e 18,8% para ser mais preciso, né? E 24, alguma coisa do diesel. Né? Então, isso aí já vai trazer uma pressão inflacionária gigantesca para o país. Então, criar isso não resolve, e aí você, na verdade, socializa, né, esse prejuízo da sociedade, porque aí até o cara que não anda de carro vai pagar, né? Porque quando você cria os subsídios, todo mundo paga por ele, não só quem usa diretamente o preço do combustível, né? Bom, professor Rubicles, eu queria saber o seguinte, está faltando o quê? Está faltando política, porque parece que do ponto de vista contábil, matemático, exato, a Petrobras está muito bem. Inclusive, como nós vimos aqui, dando bonificações milionárias para a diretoria, né? Então, a empresa vai bem. Fazendo uma alusão a uma resposta de um presidente a um repórter, a Petrobras vai bem, o povo é que vai mal. Então, assim, o que eu quero entender é o seguinte, está faltando política? Porque qualquer intervenção que se faça, por mais que a União seja um acionista majoritária na empresa, mas qualquer intervenção do Palácio do Planalto na empresa, o mercado reage de lundum, né? Como é que nós estamos entre a língua e o beiço, para falar igual o povo do Acre fala? Eu vou te dizer o seguinte, o que falta, né? Falta política de médio e longo prazo consistente. Porque todas as políticas, né, que desde a época de Dilma, que se colocam, são políticas de curto prazo. Vamos resolver aqui ou dando subsídio, ou tentando manipular os preços artificialmente. Então, olha uma coisa interessante que o governo Dilma fez. Nós fizemos a isenção de um conjunto de impostos da indústria automobilística. Poderia ter feito isso, mas atrelado a uma política que diz o seguinte, olha, você vai fazer esse motor aqui que rende 10 km por litro, render 30. Por quê? Porque assim você diminuiria essa demanda por combustível, mas isso demora tempo. Nós estamos sempre apagando o fogo. E sempre vai acontecer crises no mercado internacional. E a gente nunca vai conseguir resolver isso. Porque o que o governo, ou os governos, fizeram de forma geral, é tentar controlar artificialmente algo que não se consegue controlar. E a história já mostrou isso para a gente. Bom, então a sua leitura é a seguinte, tanto a política que foi estabelecida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Lula, presidente Dilma, foi equivocada. A forma como se operava também, digamos assim, que adiava uma fatura a se chegar. Agora, também como foi com o presidente Temer, mantida pelo presidente Jair Bolsonaro, também não responde. Então, olha que coisa interessante, né? Uma forma que a gente teria de amenizar esses impactos negativos é você incentivar, né, os carros híbridos. Mas, meu irmão, quem é que tem 200 mil reais para comprar um carro híbrido? Que consome menos? Quem é que tem? Híbrido, quando você fala, é que usa energia elétrica e energia... e um combustível fóssil. Exatamente. Né? É um carro que faz 15, 16, até 30 quilômetros com 1 litro de gasolina. Agora, olha que erro de política enorme se comete no Brasil. Você dá um subsídio ao diesel.
Beleza. Mas o subsídio ao diesel, ele não está pegando só o caminhoneiro. Ele pega o dono do SUV de R$400 mil. Essa pessoa merece ser elegível para uma política pública? O cara que tem um carro, uma caminhonete de R$400 mil para lazer? Complicado, né? Muito complicado. Aí você faz uma política elitista, né? Exatamente. Você tira da Dona Maria, que não tem R$150 para comprar um botijão de gás, e dá para um cara que tem R$400 mil para comprar uma caminhonete. Tá, então eu vou passar a bola para o professor Carlos Franco, pedir que ele responda a pergunta após o intervalo. Professor, bom, diante desse cenário, eu queria saber do senhor o seguinte. Não, professor, pode colocar... O professor Rubiclés, o senhor está gostando desse cantinho aí do canto. Pode botar esse copo aqui, por favor. Professor Carlos Franco, eu queria saber do senhor o seguinte. Queria saber qual é a medida, no seu entendimento, na sua leitura, qual a medida que o Palácio do Planalto poderia intervir sem melindrar tanto? Porque é evidente, o presidente Bolsonaro, aliás, vamos entrar num período de campanha, ele já deu demonstrações que esse formato é um formato que ele não aprova. O problema é que ele está amarrado, ele está ali sendo conduzido com um anzol no olho. Então, qualquer mexida que ele faça na Petrobras, o mercado reage de forma muito negativa. Queria saber, na sua leitura, qual que seria o tom, qual que seria a medida que o Palácio do Planalto poderia intervir sem melindrar estrategicamente os interesses da empresa. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com o professor Carlos Franco e o professor Rubiclés, da nossa Universidade Federal do Dom.